Senhor Jesus, boa noite para todos os nossos alunos e inscritos no nosso curso ITCRE Teologia Mestrado. Estaremos mais esta aula da nossa apostila de mestrado. O tema é Epistemologia Teológica. Você, aluno matriculado no curso, tem acesso todas as segundas ou terças-feiras ao vídeo aula. Você pode estar aí assistindo ao vivo, como também poderá ter acesso a esse vídeo e vai ser colocado no YouTube e vai estar à disposição de vocês. Também vamos salvar esse vídeo na sala dos alunos, né? Esse vídeo estará salvo na sala dos alunos. Para começar essa aula, vamos estar fazendo uma oração. Convido você a participar comigo dessa oração para podermos dar continuidade ao tema. Já tivemos 2 aulas sobre a epistemologia teológica. Amém? Oremos então. Santo soberano Deus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade e nesta noite, Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença para aprender, Senhor, este tema teológico, Senhor, para crescermos em graça e entendimento, para alcançarmos, Senhor, condições de servir melhor aos ideais do Teu reino. Assim te pedimos a Tua bênção sobre o ITCRE, sobre os professores do ITCRE, os alunos matriculados no curso, nossos núcleos teológicos, Senhor, e as famílias assim representadas por estes Teus servos. Em o nome de Jesus, nós te adoramos e pedimos a Tua graça, a Tua iluminação, Tua bênção e Tua proteção, assim te agradecendo, a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós paramos na última aula e estivemos comentando sobre a teologia, revelação e fé. Também falamos sobre a revelação, a autodoação de Deus na história, fé, confiança, compromisso histórico, a correlação, revelação e fé, também sobre o conhecimento teológico e características essenciais, e a historicidade, né? Ou seja, o conhecimento teológico é fundamentalmente histórico, né? Fundamentalmente histórico. Isso implica que todos os enunciados teológicos, eles se referem a acontecimentos da história da salvação. E dentro da proposta de epistemologia teológica, ela parte dessa revelação de Deus aos homens, na sua santa e bendita palavra, e que propõe esse enunciado de um Deus que, segundo as narrativas, o homem o desobedece, se afasta dele em virtude de ter pecado, né? Mas esse Deus, ele tem um plano divino que, através dos séculos, é revelado através das narrativas da palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Então, a historicidade dentro dessa proposta epistemológica, ela é muito interessante. Então, nós falamos também sobre eclesialidade e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre contextualidade. A contextualidade nessa perspectiva e visão epistemológica teológica. Epistemologia é a filosofia declarativa como a teoria, né, do conhecimento. Ela é aplicada a todas as áreas das ciências, mas especificamente nós vamos estar falando sobre epistemologia teológica. Então, você que está aí com sua apostila, veja aí na página 8, interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, nós estivemos aqui falando sobre os eixos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, na aula passada.
Na epistemologia teológica, reconhece a necessidade e a riqueza do diálogo da teologia com outros campos do saber, né? Isso que nós dizemos que é interdisciplinar. Isso inclui a filosofia, as ciências humanas e sociais, como, por exemplo, sociologia, psicologia, antropologia e, em certos casos, até as ciências naturais. Nesse diálogo, né, ele enriquece a compreensão teológica, abrindo novas perspectivas e aprofundamentos, e permite que a teologia contribua com a sua própria visão para a compreensão de fenômenos complexos. A teologia, ao se engajar interdisciplinarmente, ela demonstra a sua relevância e capacidade de dialogar com o mundo contemporâneo. Quando nós vemos nessa interdisciplinaridade a questão que, incluindo os campos do saber, né? Ciências humanas, sociais, sociologia, psicologia, antropologia, falando sobre teoria do conhecimento, nós vemos, em particular, na antropologia, o homem, né? E o seu conhecer, o homem e o saber que o homem desenvolveu. O homem, desde os tempos primitivos, ele foi ocupando cada vez mais espaço nesse nosso planeta. E somente esse conhecimento intuitivo seria muito pouco para que o homem dominasse a natureza em seu próprio proveito. Nós vemos que o senso comum e a ciência são as únicas formas que o homem tem de conhecimento. O senso comum e a ciência. Para quê? Para que o homem possa descobrir, usando o senso comum e a ciência, e também interpretar a realidade. Povos antigos, entre eles os gregos, eles preocupavam-se com a origem e com o significado da existência humana. As especulações em torno desse tema formaram um corpo de conhecimento denominado filosofia, da onde parte epistemologia também. A epistemologia, a ciência do conhecimento, é um ramo filosófico. Então, esse corpo de conhecimento denominado filosofia, já a formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, forma um outro tipo de conhecimento humano, conhecido como religião. Então, veja bem, as especulações em torno do tema da sua origem, significado da existência, formaram um corpo de conhecimento que denominou-se filosofia. Mas a formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, formou um outro tipo de conhecimento humano, conhecido como religião. Então, desde as pinturas nas cavernas, pintando a sua própria figura e a sua caça, numa expressão do conhecimento que traduz a emoção e sensibilidade, denominados arte, e esse tipo de conhecimento. Enfim, a arte, a religião, a filosofia, a ciência e o senso comum são domínios do conhecimento humano. A teoria do conhecimento, ela é muito produtiva nesse quesito, nessa pesquisa intrínseca à cognição que o homem consegue, né, na evolução cognitiva do homem. Na página 9, a evolução e correntes de epistemologia teológica. Nós vamos pular um trecho aqui, que é a primazia epistemológica de Praxeas. Isso nós vamos estar comentando sobre isso na quarta aula. Então vamos para a página 9, a evolução e correntes da epistemologia teológica. Dentro da evolução da epistemologia moderna e suas implicações para a teologia,
A segunda metade do século XX e as primeiras décadas do século XXI testemunharam um renovado interesse pela epistemologia, impulsionado por profundas mudanças na compreensão do fazer científico. O termo epistemologia, derivado do grego episteme, né, conhecimento, e logos, estudo, historicamente designou a teoria do conhecimento. Na filosofia analítica anglo-saxônica e a história e filosofia da ciência na filosofia continental europeia. Mudanças na compreensão da ciência, tópico ainda 2, nós vimos as transformações na epistemologia moderna que foram marcadas por pensadores como Karl Popper, né, e a sua refutabilidade, também Gaston Bachelard, né, que ele critica ali a ideia de que o investigador acessa diretamente o mundo real, argumentando que os fenômenos descritos são em parte fruto da intervenção do cientista sobre o mundo. E, na sequência, nós vamos ver reações da teologia cristã, né, a essa nova ciência que é a teologia crítica. Quando, na segunda parte do século XX, tá, que nós vemos a teoria do conhecimento, que na filosofia analítica anglo-saxônica e a história e filosofia da ciência. Quando falamos muito em filosofia, fazer filosofia significa ser capaz de se elevar acima das paixões e dos interesses individuais para alcançar uma verdade objetiva e universal, né? Nós já temos 2.600 anos de filosofia. Nós já vimos os seres humanos na história, a filosofia grega. Na filosofia grega, a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática, a escola pluralista, a escola atomista, Demócrito, os sofistas e a revolução antropológica, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Já período helenístico e romano, nós temos a escola estoica, a escola epicurista, a escola cética, a escola neoplatônica. A filosofia cristã, nós temos a patrística, né? Santo Agostinho, a escolástica, a escola franciscana, a escola dominicana, e a escola baixo-escolástica. Já a filosofia moderna, nós temos o Renascimento, a filosofia da natureza, a revolução científica, o racionalismo, Vico, né? O empirismo, ilustração, criticismo e idealismo alemão, a dissolução do sistema hegeliano, a filosofia italiana e ressurgimento, o positivismo, também nós temos a Nietzsche, né? A reação contra o positivismo, a fenomenologia e existencialismo, nós temos o neopositivismo. Então, com efeito, o sentido de filosofar é a atualidade que temos uma única realidade, aqui e agora. O que por descuido nós deixamos escapar, não mais retorna, né? Mas mesmo dissipando-a, nós mesmos então também podemos o ser todo dia. Então é preciso um instante, né, de filosofia, um instante de reflexão, porque pode ser tudo o que nós temos. Então, são 1.600 anos de filosofia. Então, quando falamos de filosofia, de epistemologia, desse esboço para dentro da teologia, consubstanciando com todos esses contemporâneos filosóficos, tanto do passado como da filosofia moderna,
do que na área do saber e do conhecer pode se enganjar no que nós pretendemos alcançar, né? Que é um enunciado, né? Que seja uma crença verdadeira e justificada na teologia. Falando sobre as reações da teologia cristã, diante do paradigma científico moderno que privilegiava a experimentação e a verificação e a matematização, a teologia cristã passou por 3 grandes evoluções. No mundo protestante, por exemplo, deu origem aos métodos histórico-críticos. Na exegese bíblica e no estudo dos dogmas, houve um diálogo com as correntes filosóficas para produzir a fé em uma linguagem secular, buscando relevância em um mundo em transformação. Os métodos históricos críticos, que nós vamos estar abordando, mas eu quero parar de falar sobre um método, né, de ciência bíblica, que é o método gramatical histórico. Surge o método histórico crítico, e na sua época de surgimento foi um grande evento, né? Houve uma certa ufania em torno dessa metodologia de se interpretar as narrativas bíblicas. Pressupunha-se que esse método fosse neutro, mas eu já adianto, nós vamos estar falando aqui sobre o surgimento das ciências da religião, especificamente abordando o método histórico crítico, dentro do que é uma episteme teológica, e alguns, né, personagens principais que defenderam, ensinaram e produziram dentro do método histórico crítico, um em particular, Rudolf Bultmann. Mas eu já quero adiantar uma reflexão, porque nós temos, anterior ao método histórico crítico, o método gramatical histórico, né? E o método gramatical histórico, ele nasceu durante a Reforma Protestante, apesar que esse nome, ele é atribuído a esse método 100 anos depois da Reforma, né? Leva em consideração o caráter divino das Escrituras, sua infalibilidade, né? E dentro dessa visão, ele considera as Escrituras como a palavra de Deus inspirada, regra de fé e prática, né? Ou seja, o método gramatical histórico, ele começa com o pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. Infalível, regra de fé e prática. Historicamente verdadeira, né? Ela é autoritativa, né? O controle, vamos dizer assim, teológico da inspiração das Escrituras. No século XVII, ele foi sendo abandonado no meio acadêmico por causa da relevância da alta crítica, né, no meio acadêmico, que abraçava ali a grande moda da época, vamos chamar assim, do método histórico gramatical. Então, na página 10, nós vamos estar vendo aqui sobre o surgimento das ciências da religião. Nascidas no século XIX, essas ciências, elas criticaram
a epistemologia teológica por ser auto-implicativa, né? Intellectus fideo, inteligência da fé. Elas propuseram uma abordagem mais objetiva do fato religioso em suas distintas dimensões, ritos, textos, práticas, etc., buscando uma análise externa e comparativa da religião. Rudolf Bultmann, ele influenciou as ciências da religião através do seu método que ele criou de desmitologização, né? Que buscava reinterpretar a linguagem mítica que ele considerava do Novo Testamento para encontrar seu significado existencial para o homem moderno. Ele propôs que o mito, que ele via como uma linguagem pré-científica, não deveria ser eliminado, mas sim reinterpretado, para relevar o que ele chamava do querigma, ou seja, a mensagem central de fé e proclamação cristã. Tá? Ele queria encontrar a palavra de Deus nas Escrituras, que ele não considera a palavra de Deus, ele considera as Escrituras, as narrativas, uma coisa, e a palavra de Deus, que é esse querigma que Bultmann fala, ele considera outra coisa. Então, para Bultmann, a fé não depende da aceitação literal de narrativas milagrosas, mas de uma resposta existencial à mensagem de fé, inspirada pelo Jesus da fé, né? Em vez do Jesus histórico. Então, a busca do Jesus histórico, temos alguns livros que fazem parte desse postulado da teologia crítica. Rudolf Bultmann nasceu em 1884 na Alemanha, né? O pai dele era ministro evangélico e, enfim, ele foi criado ali. Ele teve um estudo, conhecia muito, né? Teve um grande estudo, uma boa formação, conhecia muito ali do judaísmo antigo, história, ciência, mas o pai dele, em particular, pertencia à ala mais radical, né, da crítica bíblica germânica. Então ele já tinha um berço mais ou menos que o influenciou. Bultmann, ele revelou decididamente a sua posição e sintetizou-a na conferência intitulada O Novo Testamento e a Mitologia, proferida em 1941 em Alpirsbach, Alemanha, ali para a Sociedade de Teologia Evangélica. Ali ele fala dos evangelhos como sendo a teologia da igreja, né? Falando ainda na perspectiva do corpo esboço bultiniano, né? Ele tem muitos livros, muitos arquivos, né? Muitos artigos, sendo que boa parte é dedicada a uma exegese altamente técnica do Novo Testamento. A desmitologização proposta por Bultmann, ela trata do problema especial de procurar receber a proclamação no Novo Testamento no contexto do quadro mítico do mundo no século I. Indicar como esse quadro mítico do mundo não é necessário ao modo específico de entender a existência expressada ali. A ação de Deus está ocultada a todas as vistas, exceto aos olhos da fé. Somente os acontecimentos chamados naturais, profanos, mundanos, são visíveis a todos os homens e suscetíveis de verificação. Na crítica da razão pura, Immanuel Kant, de 1724 a 1804, ele sustentava que o único conhecimento disponível à humanidade é o que podemos perceber pelos sentidos. E ele não abria espaço à possibilidade do conhecimento revelado
ou sobrenatural, né? Para Bultmann, uma coisa é a palavra de Deus e outra coisa é a história bíblica narrativa. Bultmann, ele parte do pressuposto de que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, que apenas ela contém a palavra de Deus. Immanuel Kant, na sua crítica da razão pura, ele não abre espaço para o conhecimento revelado e sobrenatural. Nós estamos falando aqui sobre a revelação bíblica na aula passada. No tempo da luz da razão, né, no tempo do iluminismo, porque essa teologia crítica, ela nasce do iluminismo. Na verdade, você pode dizer que ela é filha do iluminismo. Então, na luz da razão, dizia, por exemplo, um filósofo, o Nietzsche, que o crer opor-se-ia ao indagar. O que Nietzsche dizia, o crer opõe-se ao indagar. Então, partindo daqui, o filósofo Nietzsche, ele desenvolveu a sua crítica ao cristianismo, né? Então, o homem deixou de buscar a luz da palavra de Deus para se conformar com a pequena luz da razão humana, uma luz limitada, e quando mingua essa luz da razão humana, é impossível distinguir o bem do mal. Então, o homem jaz em trevas quando ele perde essa noção, quando ele perde a referência moral, que é a palavra de Deus, que é o fundamento, né, do que nós chamamos família. É óbvio que pensar família, você, por exemplo, família no conceito norte-americano é pai, mãe e filhos. Família, trabalhando no conceito latino, já é pai, mãe, filhos e todos os parentes, né? E quando se você disser, eu sou a favor, né, hoje aqui, odiernamente, você diz, eu sou a favor da família, aí você já está partindo de um idealismo, né? Idealismo contundentemente político. Então, epistemologicamente, quando a gente fala essa base conceitual da família, é uma proposta narrativa da Bíblia como fundamento de regra, fé e prática, que Deus criou o ser humano e plantou, segundo a narrativa bíblica, a família no Éden, segundo a própria narrativa. Dali nasce uma instituição criada por Deus, essa instituição família. Independente do conceito que hoje se dê a ela, como eu fiz uma demonstração, mas o fundamento é a palavra de Deus. Agora, se você pega uma teologia que se diz neutra, que de neutro não tem nada, neutro, só detergente. Escreva isso, parece uma ironia, mas eu vou usar essa ironia. Neutro, só detergente. Não tem como você ter uma teologia neutra. Não existe essa possibilidade. Epistemologicamente, ou você parte do criacionismo, como eu estou partindo do criacionismo epistemológico, para o fundamento da família por Deus, né? Independente das cognições e enunciados humanos do que vem a ser família, como eu disse, no norte-americano é um conceito, no latino-americano é outro conceito, e se você parte para um outro conceito, já é uma ideologia. Isso no nosso esteio e senso humano, né? Mas quando você parte da priori ali do criacionismo, o fundamento é Deus que criou a família e plantou essa família no jardim do Éden. Agora, isso é lógico que é um pressuposto, né? Eu parto do criacionismo.
Então, ou eu parto do criacionismo, ou eu parto